ou conhece alguém que está em um relacionamento abusivo? Quando você ouve ou pensa em relacionamento abusivo, qual é a primeira coisa que vem à sua cabeça? Nós sabemos que o abuso não é somente o físico. Muitos ligam o abuso físico à violência física, mas vai muito além disso. Estar em um relacionamento abusivo não quer dizer necessariamente ser agredido fisicamente. E em muitos casos, a violência toma outras formas e outras manifestações, como psicológica, como violência sexual e até mesmo abuso financeiro. Às vezes é difícil perceber, às vezes acontece com um vizinho, com um parente, em algum tipo de relação amorosa, familiar ou profissional, ou até mesmo em um ciclo de amigos. E para falar sobre esse tema tão pertinente nos dias de hoje, eu convidei duas pessoas brilhantes, extraordinárias, para estar aqui conosco. Primeiro quero falar com a doutora Raquel Rocha, ela é promotora de justiça e está conosco aqui nos estúdios. Também a doutora Aldelúcia Castro, ela é neuropsicóloga, está conosco aqui nos estúdios, tanto a promotora de justiça, a doutora Raquel Rocha, como a psicóloga, doutora Aldelúcia Castro, para que a gente possa comentar sobre esses assuntos. Quero falar um pouco sobre a doutora Aldelúcia Castro, ela que é psicóloga pela Pontífice Universidade Católica de Minas Gerais, no ano 2001, pós-graduada em psicopedagogia pelas Faculdades Unidas do Norte de Minas em 2003, pós-graduada e especializada em neuropsicologia pelo Instituto Brasileiro de Neuropsicologia e Ciências Cognitivas, Brasília, Distrito Federal, em 2017, pós-graduada em terapia cognitiva comportamental pelo Instituto Brasileiro de Neuropsicologia e Ciências Cognitivas de Brasília em 2019. É com prazer que eu recebo aqui a doutora Aldelúcia. Tudo bem, doutora? Tudo bem, Fred. É um prazer participar do seu programa, esse novo programa. É uma honra para mim. Muito obrigada pelo convite e espero contribuir com todos os telespectadores. Com certeza. Também a doutora Raquel Batista Rocha Machado Teixeira, possui graduação em Direito pela Universidade Estadual de Montes Claros, especialista em Direito Penal, Direito Processual Penal, atualmente é promotora de Justiça do Ministério Público do Estado de Minas Gerais. Doutora Raquel, seja bem-vinda aqui ao programa de Fred. Obrigada, Fred, pela iniciativa. Espero poder colaborar, especialmente relacionando aqui os aspectos jurídicos desses abusos físicos e psicológicos em relações de gênero. Muito bem. E para começar o programa de hoje, eu tenho um caso da Juliana Albuquerque. Ela foi vítima de violência sexual, de abuso cometido pelo seu companheiro. Vamos acompanhar essa matéria. Enquanto isso, o WhatsApp do programa está aqui na tela e você pode mandar suas perguntas, você pode mandar a sua opinião sobre o programa. Nós vamos ler aqui, as doutoras vão responder as suas perguntas. Vamos acompanhar essa matéria e daqui a pouco nós voltamos. Aos 14 anos eu conheci uma pessoa, comecei um relacionamento e assim, hoje, né, depois de alguns anos aí, mais 15 anos passados, né, eu percebo que eu comecei um relacionamento de forma imatura, porque eu não o conhecia bem, né, não conhecia, não sabia, não tinha muitas informações sobre ele e comecei ali por um interesse, né, acabei tendo um namoro com ele e passado ali aproximadamente mais ou menos um ano de namoro, quase um ano, ele começou a apresentar uma agressividade bastante exagerada, muito ciúme, né? Não me deixava conversar com ninguém e nessa época eu fiquei 3 anos com ele, dos 14 aos 17 anos, e eu comecei a sofrer agressões, né? Sofri agressões físicas, né, verbais, né, agressões psicológicas. Em nenhum momento eu desejava o mal dele. Um estudo da Organização Mundial da Saúde diz que 15% das mulheres do Japão e 70% das mulheres da Etiópia e do Peru relatam violência por um parceiro íntimo. De 0,3% a 11,5% das mulheres que sofreram abusos no mundo
relatam que o homem não era parceiro. E a primeira experiência sexual para muitas mulheres foi relatada como forçada. 24% na zona rural do Peru, 28% na Tanzânia, 30% na área rural de Bangladesh, 40% na África do Sul. Lembro também uma vez, ele me batia de uma forma que não dava para aparecer. Então, quando eu chegava na minha casa, eu não tinha marcas, né? Ele me mordia ou chutava as minhas costas. Já aconteceu dele dar uma joelhada, dar um tapa na minha cara. Assim, teve vários tipos de agressão. E na maior parte das vezes, quando ele mordia em lugares que não dava para ver. E eu passava também bastante maquiagem quando era assim no rosto, próximo assim o pescoço, eu escondia. Eu lembro que a gente tinha ido a um show, né? Nós fomos juntos, foi a minha família também, foi assim, as minhas irmãs. E aí ele nesse dia ele estava alcoolizado e já tinha bebido. E ele ficou nervoso comigo, não me lembro assim por que motivo, não tinha nem tantos motivos assim que falasse que justificasse, nada justifica a violência. E aí ele me mordeu no rosto, ele fez uma marca no meu rosto na hora e me empurrou. E nessa hora eu corri para o banheiro, quando eu tirei o cabelo da frente, que eu usava uma franja bem comprida, quando eu tirei o cabelo da frente, que eu olhei, estava toda a marca, né, que ele sangrando assim, e roxo, e cheio na hora, eu falei, nossa, agora ele fez uma que eu não tenho pra, né, agora acabou. E aí voltei, a minha irmã que viu, foi a primeira vez que as minhas irmãs viram ele me batendo. Aí a minha irmã me pegou, me levou pra casa, e na hora ela falou assim, olha, eu falei, Elaine, não conta pra mamãe, né? Falei pra minha irmã na época, eu falei, não conta pra mamãe, eu vou me afastar dele, eu não quero mais saber, mas não conta pra mamãe, porque pra minha mãe eu acho que ia ser uma decepção muito grande. E outra coisa que eu tinha medo, que eu me arrependo, e você, mulher que sofre agressão, não tenha medo, denuncie, porque eu me arrependo amargamente de não ter feito uma denúncia lá atrás. Segundo a Central de Atendimento à Mulher, houve um aumento de 145% nos registros de cárcere privado, com a média de 8 registros por dia. 69% são relatos de tráfico de pessoas e 65% de casos de estupro. Nas relações entre vítima e agressor, os dados apresentam um aumento de 5% nas relações familiares e mais de 9% nas relações externas. Bem, tá a história da Juliana. Daqui a pouco nós vamos continuar com essa história. Manda seu WhatsApp 991819055. Cárcere privado, outro abuso que é muito comum. Estava até conversando com a doutora Raquel, ela vai fazer agora suas colocações sobre esse tipo de abuso, o cárcere privado, um tipo de violência, às vezes velada, às vezes silenciosa, e que acontece, né, doutora Raquel? Acontece. Para ser o crime de cárcere privado, o agressor precisa restringir fisicamente a liberdade da vítima, impedi-la com violência, ou trancando a casa. Na maioria das vezes, o que a gente observa em relação à violência de gênero é que é um abuso psicológico muito mais do que físico, propriamente dito. Ela é impedida psicologicamente de sair da casa, é o medo do abandono, isso que faz. De tantas matérias, tantos casos de esses relacionamentos abusivos que infelizmente acabam em morte. Mas existe então a justiça nesses casos para dar esse amparo a essa pessoa que está fragilizada, está passando por esse relacionamento abusivo, está sendo submissa, está sendo ameaçada e tendo a sua vida destruída. Às vezes tem relacionamentos abusivos, segundo umas pesquisas que eu estava realizando, ele se estende à família das pessoas. Mas, doutora Delúcia, o abusador, como que é a mente desse abusador? Ele foi abusado na infância? Como que vem esse progresso desse abusador ao ponto dele tentar ser um dominador opressivo em cima de um semelhante e levando aí desabores para essas pessoas, ao ponto de cometer crimes, doutora Delúcia? Fred, na verdade, quando a gente pensa em relações, em qualquer tipo de relação, relação com o namorado, relação com o esposo, relação com amigos, com os familiares, relações no trabalho, onde se fala em relações, existe sim uma disputa sempre de poder. Então isso é da essência do ser humano. O problema é como você utiliza esse poder. Nesse caso, o abusador, ele tem um poder de manipular as pessoas.
Então, ele tem uma presa que a gente considera como uma vítima. Geralmente são pessoas fragilizadas, que têm uma baixa autoestima, são pessoas que não têm uma boa autopercepção de si, se consideram incapazes em algumas questões. São aquelas pessoas que precisam de um outro para se autoafirmar, né, que gera uma relação de dependência e advém de uma própria criação, ou a pessoa desenvolve traços de personalidade, traço característico de abusador. Então, nós temos o caso do abusador, que ele sabe que ele é abusador, ele sabe manipular as pessoas, ele faz ali um jogo com essa pessoa para tentar adquirir alguma coisa, e tem o abusador que ele não sabe que é abusador, ele não tem consciência, porque simplesmente ele repete um comportamento aprendido durante a sua infância ou a sua vida, que é o comportamento de controlar o outro, de manipular, de ter ciúme. Bora responder as perguntas? É a Fátima de Assis. Como reconhecer uma pessoa abusiva? Quais são os sinais? Principalmente, eu chamo um alerta aqui, quando está começando ali no namoro, doutora Odelúcia. Geralmente são pessoas dóceis que vão aproximar de você, tentar te ajudar, tentar falar algumas coisas no início para te encantar, te seduzir. Eu costumo brincar que são os homens, cuidado com esses homens chocoflores, né? Oferecem flores. Como é que chama? Chocoflores? É um termo que a gente utiliza. Oferecem flores, chocolates, muito sedutores. Quando a pessoa inicia uma relação, ela não percebe até então que a pessoa tem comportamentos abusivos. Então você entra ali numa paixão, no encanto do primeiro contato de relação, quando eu estou falando de relação entre homem e mulher, relação de namoro, né? Conhecimento. Né? É isso mesmo. Com o passar do tempo, já é possível perceber o quê? Se a pessoa te liga constantemente para saber onde você está, como se ela estivesse te monitorando, ciúmes, invade o seu celular para saber as suas conversas, pede a sua senha, tem um comportamento de vigiar onde você foi, o tipo de roupa que você usa, te diminui, no sentido de sempre que você faz algo, ele não ressalta, né? Coloca a pessoa sempre numa posição de menor, de menos-valia. Esse é o traço característico do abusador. Bem, continuando o tema relacionamentos abusivos, nós temos aqui a pergunta da Marcela. Vamos lá. Quando uma relação é considerada relação abusiva? Doutora Odelúcia, fala pra gente e a doutora Raquel vai completar. A relação abusiva, quando o parceiro, a pessoa que você está no relacionamento, pode ser, eu vou falar até mesmo do familiar ou no ambiente de trabalho, a pessoa, ela é como se dominasse o outro. Então, geralmente, quem assume essa postura, ele manipula a pessoa, ele vigia onde a pessoa está, ele entra no contato do WhatsApp, faz várias perguntas, pede fotos do local onde você está, pede sua senha para ter acesso às suas conversas, ao seu e-mail, muitas vezes, né, às redes sociais. Também questiona muitas vezes o modo da pessoa se vestir, o que a pessoa faz, desvaloriza muito quando a pessoa chega dando uma boa notícia, Fred, por exemplo, eu passei em tal coisa, mas todo mundo passa. É uma tentativa sempre de diminuir esse outro. E outro dado importante é que sempre deixa para fazer um comentário depreciativo sobre a pessoa em locais públicos. Porque você fazer um comentário particular, tudo bem, mas esperar um ambiente onde tem uma plateia para denegrir a imagem do outro, isso não é interessante, isso é um sinal característico do abusador. Para o direito ou para o sistema jurídico, a gente diz que toda relação é abusiva quando existe um excesso de poder. Isso gera sempre um tipo de violência. A violência ela é moral, ela é psicológica, ela é física. E essas violências todas elas são passíveis de proteção pelo direito, especialmente em relações de gênero. Quando a gente trata aqui do ambiente, da ambiência familiar ou doméstica, nós falamos na Lei Maria da Penha. E ela tem várias medidas, não só punição com pena física, cadeia, mas também afastamento desse agressor do lar conjugal, restrição do direito de visitas, proibição de frequentar determinados lugares, a transferência de local de trabalho com prioridade para as vítimas de violência de gênero. Então, é uma lei bastante abrangente. Então, a gente tem aí crimes de ameaça, lesão corporal, crimes de estupro, todos esses são oriundos, algumas vezes, né, da relação de gênero. Muito bem. Continuando aqui as perguntas, gente, o WhatsApp está aí na tela.
Você pode nos enviar aqui a sua pergunta. Agora é a Franciele. A relação abusiva acontece somente com casais? Ou pode acontecer dentro de um ambiente de trabalho, ou na faculdade, ou entre os amigos? Isso mesmo, Fred, acontece não só na relação de casais ou com parceiro, um namoro, mas também no ambiente familiar. De que forma? São aquelas famílias onde a mãe ou o pai sempre também degrine a imagem do filho, compara esse filho com outros, sempre diminuindo, né? Mesmo que a pessoa faça algo, mas às vezes comenta assim, mas ele só faz isso. Né? Aproveita as reuniões de família também para falar um pouco de forma menosprezando essa pessoa também da família. Então sempre manipula, você não vai fazer isso, você não dá conta, você não é capaz. Todas essas falas de formas disfuncionais, negativas, fazem com que a pessoa se sinta menor e ela se sinta cada vez mais com menos autoestima, menos capacidade, e isso leva a pessoa a ser depois uma vítima de um provável abusador e manipulador. Já começa dando sinais aí, né? Isso, no ambiente de trabalho, por exemplo, a relação aí pode acontecer de abuso, né, no caso, do superior a um grau de hierarquia, né, do superior para com o funcionário, entre os próprios colegas também pode acontecer e, inclusive, entre os próprios colegas denegrindo a imagem do chefe. Então, nós temos todas essas dimensões. Então, gente, não pode falar mal do chefe, hein? Viu? Não pode falar mal do chefe. Uma coisa é você fazer a crítica à pessoa num ambiente privado, reservado. Uma coisa é você falar para que todo mundo fique sabendo, né? Expondo a pessoa. Isso já entra num caso de relação abusiva e de relacionamento tóxico e até mesmo assédio moral. É verdade. Quer complementar, doutora? Exatamente. O assédio moral e o psicológico, ele pode existir em quaisquer relações que existam determinados hierarquias ou poderes, ou até mesmo nas relações comuns de amigos e todas elas, mas aí tem que ter alguma consequência jurídica. Tipo, a relação de trabalho é passível de indenizações trabalhistas, ela é passível de transferência com prioridade. Agora, para ser o caso de violência em relação a gênero, precisa existir uma ambiência familiar, uma ambiência doméstica ou uma relação familiar. Assim, apesar das relações de poder elas gerarem muitos tipos de violência, para a aplicação da Lei Maria da Penha, em especial, a gente tem que ter a vítima na qualidade de mulher, porque entende-se que na sociedade a mulher ainda tem uma posição de desigualdade, ela ainda é inferiorizada, ganha menos. Culturalmente, a educação ela não privilegia as mulheres, a religião também não traz esse privilégio, ela sempre traz uma posição de dominada, uma coisa que não é biologicamente verdade, mas a sociedade ela impõe essa condição para as mulheres. Então, a Lei Maria da Penha visa, então, a colocar essa mulher num pé de igualdade nas relações familiares, nas relações afetivas, e evitando as violências que vêm desse tipo de relação. Muito bem. Tema para depois, viu? A doutora Raquel já esteve conosco lá na rádio, falando da Maria da Penha. A doutora Raquel conhece a Maria da Penha, inclusive. Depois a gente vai falar sobre isso. Agora, de responder as perguntas, a Gisele Pires pergunta: sou estudante, gostaria de saber se um abusador tem alguma características psicopatológicas. Essa é para a doutora Odelúcia. Tem sim, muitas vezes ele tem o traço de perversão, ele vai chegar a aproximar dessa vítima como se fosse, eu quero essa mulher nesse caso, que eu vou colocar para ela. Ele quer essa mulher como se fosse o seu troféu, é posse. Então, não é uma relação de amor. As pessoas precisam entender que quando ele parece te ajudar, na verdade, ele está te denegrindo a sua imagem como pessoa, né, do que você pensa, como você se veste, como você se comporta. Isso não é relação de amor. Se ele manipula onde você vai, com o que você encontra, se você vigia seus amigos, ele quer posse. Isso é uma característica específica do abusador. E tem aquele abusador que, igual eu falei, ele não sabe que ele é abusador, ele reproduz o que ele aprendeu culturalmente no seu meio familiar. Então, ele é um homem de posse porque ele acha, como a doutora Raquel, que o feminino tem menos valor, né? Então, ele precisa ser o poderoso, né? O chefe da casa. E quando isso se associa à questão financeira, se torna ainda muito maior quando a mulher é dependente desse homem também financeiramente. O vínculo aí fica muito mais difícil de desfazer e o poder que ele exerce ainda
aumenta, Fred. Muito bem. Mais perguntas aqui. A Cleo. A vítima geralmente é uma pessoa carente afetivamente? É a pergunta aí para a gente poder responder. Não é só uma carência afetiva. No início, ela pode sim precisar ter alguém para satisfazer, né, os seus afetos, sua vontade de sair, de sentir que tem uma pessoa, mas a partir de um certo tempo, quando ela conhece um pouco mais essa pessoa e ela mantém-se uma relação dessa, você percebe que ela não só tem carência, ela é uma pessoa com característica de baixa autoestima, de sentimento de incapacidade, de menos valor. Então, ela acredita que precisa de um outro para se sustentar na vida, para aparecer. Então, em muitos casos, Fred, as pessoas costumam postar nas redes sociais, eu tenho um alguém, né? Então, ela se esconde atrás desse outro. Isso também é uma característica de mulheres que são vítimas de pessoas abusivas. Doutora Raquel, pode completar. Essas relações, especialmente, elas são aprendidas também. Muito, a família educa a mulher para manter o casamento a qualquer custo, a ser mãe. Então, ela acaba acumulando, por exemplo, várias atividades. Ela trabalha fora hoje, porque normalmente as mulheres estão partindo para uma independência financeira também. E mesmo assim, elas ainda continuam nessas relações abusivas. E o mais interessante é que elas denunciam, às vezes, quando estão ali no limiar do perigo, para a polícia. E quando chega no judiciário, a tendência de 90% delas, e é uma taxa de 90%, é proteger aquele abusador, dizer que não, que foram elas que caíram de bicicleta, que a lata de biscoito bateu na cabeça. Nossa. Então, é muito difícil trabalhar com essas mulheres, né? Por isso a gente trabalha em rede, temos que trabalhar em rede, com assistência psicológica, jurídica e sociológica para essas pessoas. Muito bem. A Mary, vamos lá, a Mary mandou pra gente. Olá, sofro um relacionamento muito difícil. Meu namorado é possessivo e muito ciumento. Já me agrediu. Tenho medo de denunciá-lo. O que fazer? Aqui nós temos dois casos, no âmbito psicológico e no âmbito jurídico. A gente precisa questionar nesse caso, Fred, o que faz uma mulher manter uma relação assim? Qual é o seu papel nessa relação que você tem? Qual a importância dessa pessoa na sua vida? As relações saudáveis são aquelas em que você é capaz de se sustentar, de se autoafirmar, de conseguir relações saudáveis, de relações sociais, de relações familiares, mesmo sem essa pessoa. Quando você se vê na condição de só existência, a partir do momento que você tem um alguém, aí sim você tem algum transtorno, uma fragilidade emocional que requer um acompanhamento para trabalhar principalmente o autoconhecimento e a autoestima. Pela minha experiência, nós estamos falando aí com a Mary, um relacionamento possessivo, que você já chegou no ponto de ter uma agressão, essa agressão ela é progressiva, ela não vai retornar, ele não vai melhorar. O que é tão difícil você denunciar? É porque existem sempre aqueles prazos no seu relacionamento e que ele é bom, que você acha que ele vai melhorar, ou que o relacionamento em si vai melhorar. Mas isso não é verdade. Isso é que te mantém no relacionamento, propriamente, não é o medo da agressão. O medo da agressão, igual eu digo, o perigo está maior para o agressor, porque é ele que tem uma ameaça de ser preso, existem aí as medidas restritivas e de proteção contra ele. Se você tem uma medida protetiva e ele aproximar de você, ele é imediatamente preso. Então, ele que deveria ter medo de ser o agressor. E, na verdade, quando uma vítima permanece numa relação desta, a relação é muito mais de dependência psicológica ou emocional do que propriamente o medo desta agressão. Então, eu gostaria, sim, que você repensasse essa sua relação e entender que quem deveria ter medo? Você, que é a vítima, ou ele, que é o agressor? A Cíntia, meu ex-namorado me persegue e envia mensagens a todo momento. Me sinto sufocada. Já pensei em mudar de cidade. Doutora Delúcia. É um sinal. Quando você recebe muitas mensagens, o interessante é quando você tem saudade de uma pessoa, você manda sim uma mensagem, onde você está, o que você está fazendo. O problema é a frequência com que a pessoa recebe essas mensagens. Se são constantes, se são demais, ela sente que está sufocada, já é um dado aí, um sinal de que essa pessoa tem alguma questão aí de posse,
provavelmente está te vigiando ou manipulando. É interessante conversar com essa pessoa, falar com ela que você está ciente, que você não gosta desse tipo de comportamento e quem sabe a pessoa muda. Em muitos casos, as pessoas não vão mudar. Essa é que é a grande questão e que as pessoas devem ficar de olho. Apoliana, sou terapeuta e gostaria de saber se há alguma hierarquia para o perfil do abusador. Essa é para a doutora Delúcia. Há um perfil, sim. Esse perfil, como eu já anunciei um pouquinho, se ele tem uma característica de poder sobre você. Então, não é um amor, mas, na verdade, ele coloca como se ele fosse a pessoa mais importante ali naquele momento, isso eu estou falando de relações afetivas, para a pessoa. Ou seja, você não é nada sem mim. Quem é você nessa vida se não me tivesse? Eu é que coordeno, eu é que dou as diretrizes de sua vida, reforçando o lado dessas pessoas que já têm ali uma fragilidade e uma autopercepção disfuncional sobre si mesmo. Muito bem. Continuando, então, nós vamos agora com a segunda parte do caso da Juliana Albuquerque. Ela foi vítima de um relacionamento abusivo. Você vai acompanhar agora a conclusão da vida dela. E ela superou, deu a volta por cima. Hoje ela é coach de relacionamento e a vida dela foi mudada. Vamos acompanhar. O 80 recebeu mais de 32 mil ligações. A violência física representou mais da metade dos casos, com 51,16%. A violência psicológica ficou com 30,92% e o relato de violência sexual atingiu 4% das ligações. Dentre os casos, 39,47% das pessoas relataram sofrer agressão todos os dias e 35,60% sofreram violência algumas vezes na semana. Além disso, os dados apontam que a agressão, em 24,7% dos casos, tem início no começo da relação. Acima de um mês representam 9%, mas o maior deles é acima de um ano de relação, com 25,33% dos casos. Deus me deu um grande presente, que é a vida. E não é por conta dessa situação que eu passei, desse momento que eu passei dos 14 aos 17 anos, que eu deveria anular o restante da minha vida. Né? Isso não me bloqueou. Então eu me formei, fiz psicologia, abri minha empresa, né? Sempre gostei de pessoas. Então o fato dele ter feito isso comigo não me atrapalhou, né? No caso, na minha visão, no meu entendimento de ser humano. Eu acredito nas pessoas, eu acredito na bondade das pessoas. Me casei, né? Deus me enviou o homem, né? Um esposo que eu sempre pedi a Deus. Tenho a minha filha e vejo como um processo de amadurecimento. Então, o que passou, isso que passou foi algo que hoje eu enxergo para amadurecer. De tudo, hoje eu também sou coach, né? E o coach sempre olha o lado positivo das coisas, né? E não foca no passado. Então, em momento algum, eu ficar olhando no passado, se eu toda vez buscar lá no passado, eu não aproveitaria as oportunidades hoje. Porque a sua vida não acaba ali. A sua vida não acaba naquele momento traumático. Né? A sua vida continua. Tá, então ela conseguiu dar a volta por cima. Doutora Odelúcia, gostaria que a senhora fizesse um comentário aí sobre esse caso. Ainda bem, provou pra gente aí mais uma vez que ela teve o autocuidado, passou a perceber quais eram as falhas que ela tinha e a importância de se cuidar, de se conhecer, para criar aí uma autocapacidade, sentir que você dá conta de sobreviver, de viver, de criar novas vidas e que não é só essa pessoa que é a única pessoa da sua vida e que sem ela a sua vida acaba. Fred, eu queria falar um detalhe muito importante. Nesse tipo de relação, grito, todo mundo às vezes dá um grito, mas o grito frequente, ele é outro sinal, principalmente quando a pessoa utiliza de palavras depreciativas, denegrindo o outro. Não é satisfatório as relações que começam com gritos, isso mostra desrespeito. E onde há desrespeito, não há uma relação de amor. Outro sinal também é que bebidas ou uso de outras drogas não é uma desculpa, que às vezes a pessoa usa muito isso, né? O abusador, é porque eu tinha bebido, porque eu não estava bem, não justifica. Isso, o problema da bebida é um problema dele, que ele precisa resolver, não justifica os maus tratos por esse motivo, então fiquem atentos aí a esses sinais. Obrigado, doutora Odelúcia, pela sua participação no programa de hoje. Doutora Raquel, suas considerações. Eu queria dizer que nenhuma violência, que você, que a vítima, nunca merece nenhum tipo de violência. E quem tem que ter vergonha
da violência é o agressor. E outra coisa também, não existe essa máxima de que entre marido e mulher não se mete a colher. Todos nós temos a obrigação e o dever de denunciar qualquer forma de agressão. Onde você vai buscar ajuda? Ajuda psicológica, com certeza, é um primeiro passo, mas a ajuda da polícia, do Ministério Público, da Defensoria Pública, a rede de proteção. Nós estamos construindo junto essas redes de proteção. Nós, os promotores de justiça, especialmente, que são os titulares da ação penal contra esses agressores, precisam dessas vítimas, inclusive, para comprovar essas agressões. Então, eu coloco aqui, mais uma vez, tenham coragem. A primeira coragem de buscar uma melhora na sua vida e depois, no final, a coragem de denunciar. E depois de permanecer firmes nesse propósito. Olha, um outro sinal importante, o abusador nem sempre, né, a vítima nem sempre vai visar um abusador, pelo contrário, ela vai lutar pela causa e desconstruir essas relações abusivas. Mais amor, por favor, nas relações. Certo, obrigado, gente. Daqui a pouco, no próximo bloco, Black Friday, o nosso amigo, né, o doutor Alexandre lá do Procon está aqui com a gente para falar sobre Black Friday. Daqui a pouco, depois do nosso intervalo.